boa noite. Boa noite. Agradecer a Kika, né, ter me chamado. Tá Porque elas não sabem que eu sou Kika. Tá, Cristiane presente. Vocês que sabem que eu realmente falo. Te agradecer pelo convite. Tá confiando demais. Vamos lá. Bom, meu nome é Alexia Favaretto e eu achei muito importante essa iniciativa que teve aqui da reunião de vocês, mães, com foco na percepção educativa dos filhos. E a gente pensa que essa percepção educativa, ela começa pelos pais. Filhos bem formados dependem dos pais bem formados. E à medida que os pais forem entender o que é educar um filho, principalmente no mundo de hoje, eles vão percebendo a importância que é eles estarem ali com o entendimento do que é ser pessoa. Alguma de vocês aqui já parou para pensar o que é ser pessoa? Quando vocês têm filhos, vocês estão educando uma pessoa, mas o que é ser pessoa? É um ser que se relaciona, e se relaciona de uma maneira específica com a realidade, com outras pessoas e com a realidade em si. Então, qual a importância de ter um grupo desses para trabalhar essa questão do entendimento da educação de pessoas, porque vocês são mães de pessoas, porque essas pessoas vão estar no mundo. Um bandido sai de uma família, e um santo ou uma pessoa de grande valor também. Então a família é o berço de onde nascem as coisas que serão valiosas e valorosas. Então a família é o lugar onde vão sair as coisas, os valores que aquelas pessoas vão trazer para dentro de si e entender que na realidade que elas vão viver é que elas vão atuar. Então a primeira coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: qual é a melhor percepção que uma criança tem da realidade? É com o racional? Vocês acham que é um racional? Uma criança, vamos supor, você tem de 6 anos, né? E uma de 4? Tá. O que ele usa primeiro para perceber a realidade? É o racional? O que vocês acham que é? 100% emocional. E olha só a importância de a gente entender essa captação emocional que eles têm afetiva. O modo do ser humano agir é um modo que tem mais ou menos essa dimensão aqui, ó. Aqui no meio nós temos a vontade do ser humano. Todo mundo tem vontades, não é isso? Muito bem. Essa vontade, vocês acham que é influenciada por quais elementos dentro de nós? A gente vai fazer uma escolha de fazer algo, exercer a vontade. O que vai influenciar aqui nessa vontade? 2 elementos principais: a inteligência e o quê? Emoções. Só que tem um detalhe: as emoções não são conselheiros confiáveis. Mas o primeiro contato que um ser humano tem com a realidade não é com a inteligência, são as emoções. Então a educação, ela começa desde que uma criança nasce. Aliás, deveria começar com os pais já, para eles entenderem o que é ser pessoa, para saberem como conduzir aquele serzinho que foi confiado a eles para agir no mundo conforme aquilo que a pessoa é e não conforme aquilo que a pessoa acha que é. Então, hoje você vê jovens, eu lido muito com jovens há muitos anos, eu vejo jovens hoje que estão totalmente perdidos, sem capacidade de raciocínio lógico, eu falo raciocínio lógico mesmo, sem capacidade de dizer não para nenhum tipo de malefício que chega até eles. Por quê? Porque eles estão dominados pela inteligência ou pela emoção? Se faz bem, que mal tem. Faz bem no sentido de sentir-se bem com aquilo. Se eu gosto, por que eu não posso? Se eu sou livre, a minha liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Então, o jovem de hoje, que vem da educação lá de baixo do bebezinho que nasce, ele tem um entendimento de liberdade totalmente dissociado. Para vocês, o que significa liberdade? Poder decidir, né? Poder decidir, poder escolher. o melhor. Poder escolher o melhor.
A liberdade tem a ver com limite. Pois é, não ter Sim. censura, ser livre. Então é não ter limite. Não ter, não ter. Não, pra Ser mim, livre. Não, eu acho É escolher o que a bem liberdade da gente acaba quando começa do limite do outro. o limite do Também. outro. Seria isso aí. Eu tenho liberdade, Uhum. né, de escutar um som alto, desde que eu não incomode o meu vizinho depois das 10. Uhum. Sempre. Eu penso isso, sabe? Uhum. Começa na hora que, né, a liberdade da gente acaba quando começa do outro. É. Não sei se eu tô sabendo explicar. Tá Sim, sabendo, sim. sim, tá sabendo sim. Eu posso falar uma coisa Sim. que eu escutei esses dias? A gente é uma aula maravilhosa, é uma livrinha, mas é uma aula justamente sobre isso, Uhum. liberdade, assim. Aí falou que liberdade é um dom Uhum. e que deve nos levar a ser, e como todo dom, deve nos levar a elevarmos para aquilo que é a nossa finalidade. Então deve nos levar para o bem. Isso. O que a gente entende hoje que os jovens falam que liberdade de poder fazer tudo é mais uma libertinagem, porque ela vai de acordo com os sentimentos da pessoa. Então a pessoa vai agindo sem saber aquilo que está a elevando para um bem maior, para uma finalidade de um ser humano. assim. Exatamente. Me dá fita de baixo aí de joguinho aí, fazendo um favor aqui, com essa capa de Isso, na isso. parte de baixo. Essa aqui. Eu. Imagina que eu tenho uma casa de praia na beira de um penhasco com uma vista maravilhosa. Minha casa está aqui. Imagina que vocês vão para minha casa com crianças pequenas. Eu não tenho cerca nenhuma. Da janela aqui da porta, eu já estou no penhasco, porque eu quero a vista. Vocês estariam livres para estar com as crianças lá ou vocês estariam loucas, preocupadas? É isso? Vocês concordam comigo que se eu colocar uma cerca que é uma limitação, eu vou estar dando liberdade com a limitação? Concordam comigo? Ah, eu posso dar um outro exemplo? Pode, Porque pode. esse padre foi fantástico nessa homilia, depois eu até mando no grupo. Assim. Aí ele falou assim, por exemplo, uma pessoa que vai virar e vai falar assim, não gente, eu sou livre. Então você vai ser livre para voar? Você é livre para fazer tudo? Se eu não sou livre, eu vou pegar meu carro e vou ali, ó. A reta, você vai pegar o mesmo, né? Você vai se matar. Então assim, a gente existe, porque a gente tem que entender quando a gente é pessoa, que existem as limitações da natureza. A nossa natureza não nos permite tudo. Então a gente tem que entender quem nós somos, que é a nossa natureza, o que vai fazer com que a nossa natureza se eleve. Exatamente. E esse entendimento começa desde que o bebê nasce. Por quê? Porque o educar é você extrair daquele bebê aquelas capacidades, que é o processo, né? O processo educativo dura a vida inteira. Mas começa quando você vai ensinar aquela criança a extrair dela aquilo que vai fazê-la livre, mas livre nesse entendimento. E não livre de poder fazer o que eu quero. Por quê? Por que uma criança precisa, por exemplo, um bebezinho, de ser punida com castigo? Porque nós temos dentro de nós, a natureza humana tem o certo e o errado. Né? A capacidade do bem e a capacidade do mal. Somos nós, mães, pais, na educação, que extraímos dessa criança o entendimento do que é certo e o que é errado. Agora vamos lá. Aqui é um desvio. Vamos supor que uma criança chega aqui, pega algo da Kika, joga propositalmente no chão e quebra um copo da Kika aqui. Então, dentro dela houve um desvio de conduta. Concordam? Se aquela criança não for punida, eu não estou falando punição proporcionada. Esse desvio, ele vai se manter. E aí, se essa criança, ela não é educada para entender que isso aqui, que o castigo que ela está recebendo, não é algo para fazer mal, e sim algo para recolocar ela na conduta correta que está na natureza humana, o que você acha que vai acontecer com a criança que não é punida quando ela é criança? Então ela tem esse desvio. E o inconsciente dela vai sempre buscar que esse desvio se alinhe. Por isso que o castigo é nesse entendimento. O que vocês acham que vai acontecer se uma criança não, dentro da liberdade, meu filho é livre, ele pode fazer o que eu quiser. O mundo vai moldando. Já escutei isso. O mundo vai moldando, não sou eu. O mundo vai moldando, né? Tem pais que pensam assim.
O que vocês acham que vai acontecer se essa criança não é? Quebrou o copo, você vai comprar um copo novo para dar, você vai fazer alguma coisa para reparar aquilo que foi feito de maneira proposital. Por que foi proposital? Porque na criança a vontade é pela emoção, não é pela inteligência. Então na emoção ele quer ver, vai, ele vai lá e vai. Ele não tem esse filtro aqui da inteligência, só depois, lá pelos 7 anos, vai acontecer isso. Então a emoção dele ele quer descobrir o mundo. Tem horas que ele vai fazer quebrar o copo, não porque ele quer quebrar o copo, mas porque ele está conhecendo o mundo. Ah, obrigada, passar. Então tem horas que se a criança está ali conhecendo o mundo, não sabe que é vidro e joga no chão, tem pai que pune. Mas está punindo certo? Não. Porque ela está ali conhecendo, ela não sabe o que é vidro. Mas depois que ela conhece, tudo bem, você vai lá e vai punir. Então vamos supor, volta aqui. Uma criança faz algo errado, ela não é punida. Então ela tem esse desvio, não é isso? Ela chega na fase de juventude, adolescência, juventude, adultez. O que vai acontecer com essa criança? O que vocês acham? Vai desviar mais. Só vira. Vai manter na linha dela. Vai seguir o desvio. Tá. Da 360. Mas nós temos... Ela vai ter uma inadequação em várias circunstâncias que seria necessário que ela tivesse uma conduta reta. Sim. Por exemplo, se ela tem essa tendência, teve uma amiga minha que fez uma coisa muito bonitinha, Flávia, você conhece? Flávia, lá de Maró. O filho dela tinha 6 anos e aí, assim, a briga com o irmão derrubou um copo de leite, aí falou assim, ai mamãe, pode limpar pra mim? Ela falou assim, vem cá filhinho, tá na hora da gente fazer uma coisa muito legal juntos. Foi lá com ele, levou ele na área. O que é? Essa punição é a seguinte, vamos lá na área, vamos pegar um pano de chão. Mas pra gente, às vezes, na hora da confusão, isso nem sempre é possível. Vem cá, você vai fazer isso. Primeiro vamos passar um papel higiênico para absorver um pouquinho. Depois nós vamos passar esse pano. Aí nós vamos passar esse produto, porque isso tem açúcar. Então vai melar. Então a gente tem que fazer isso por aí. Vamos passar aqui. E não sei o quê. Ah, então tá bom, mãe. Então tá bom. Aí ela falou, não. Toda vez que você derrubar, você vai fazer isso. E depois que acabou isso, nós vamos lá pro tanque, que agora eu vou te ensinar a lavar. Aí ele, ai mãe, não é chato. Aí foi, lavou. Aí um outro dia, ele foi tirar o copo da mesa. Melhor não, né mãe? Porque ele sabia que ele tinha consequência. Então a punição não é a agressão, é uma punição com sentido educativo, né? Porque às vezes a gente não educa, e eu vejo às vezes, por exemplo, algumas circunstâncias das meninas que eu ainda não consegui educá-las, de deixar coisa fora do lugar e tal. Se tivesse começado de pequenininho, né? Não estou falando uma coisa de desvio tão grave, mas que no dia a dia é difícil. Quando for crescer, às vezes vai num trabalho e deixa as coisas espalhadas, não termina. Então pode dificultar a vida dela mais pra frente. Desculpa. Não, mas foi ótimo, porque esse exemplo que você deu, junto com o que a Kika está ajudando também a entender, vocês estão vendo que quando fala em castigo e punição, não é agressão. É fazer a criança entender que ações têm o quê? Consequências. Porque se isso não é entendido, então vai ter esse desvio. O inconsciente, a nossa natureza humana, ela foi feita para que essas duas estruturas estejam entendidas dentro de nós e em harmonia. Se tem algum desvio aqui, esse desvio ele não quer ficar aqui, porque não é próprio dele desviar. O próprio dele é estar aqui. Estão entendendo isso aqui, né? Uma criança que não tem esse elemento da educação, igual o exemplo que a Márcia deu aqui, inconscientemente, você sabe o que vai acontecer? Essa criança, quando chegar na adolescência, juventude, ela vai buscar ou um relacionamento com uma pessoa, ou com um chefe, ou com outras relações sociais. Uma autopunição. Porque a punição, que é mais ou menos esse tipo de punição aqui, mas é uma punição,
é a forma que o inconsciente nosso entende de realinhar o entendimento correto da natureza humana entre o certo e o errado. Se a criança cresceu sem esse elemento, inconscientemente, eu não recebi punição, não, peraí. Então hoje você vê relacionamentos de casal, ou chefe com funcionário, em que a pessoa não sabe dizer um não, em que a pessoa, o chefe ou o marido são extremamente grosseiros e aquela pessoa aceita. Por que ela aceita? Porque ela tem uma culpa. Culpa de quê? De algo que aconteceu às vezes lá atrás, que não foi reordenado, e ela vai buscar isso ao longo da vida. E também uma perda de sentido, assim, né? Perda de sentido, exatamente. Então, a preocupação com a educação, ela vem por quê? Porque esses elementos da natureza humana, a gente não consegue falar assim, não, mas meu filho não vai ser aqui. A gente não comanda isso. É uma estrutura de funcionamento da pessoa. Então, os filhos, a gente deve colocar para eles desde pequenos o contato com virtudes. Por quê? As virtudes, elas são hábitos que a gente adquire. E aqui dentro do cérebro humano tem um captador de hábitos. Captador de hábitos. A virtude é um hábito que opera dentro de nós e ele é bom. Então é um hábito operativo bom. O que é um vício? Hábito operativo mal. Hábito operativo mal. Mas é hábito. O captador o nosso interior, captador de quê? Hábitos. Hábitos bons, capto. Hábitos ruins, capto. O captador não tem discernimento de joio e de trigo. Vocês estão entendendo? O captador não tem discernimento. É a moral do ser humano. E aí vem os pais conduzindo esse serzinho, que vai levar aquele ser, quando entrar aqui um hábito, olha, hábito, chegou o hábito. Esse hábito é bom, esse hábito não é. Qual hábito, o bom ou o mal, que vocês acham que tem mais força interior para permanecer? E por quê? Mais fácil. Por que é mais fácil? Porque o sentimento, né? Ele vai de acordo com o que você quer. Lembram? Vontade, inteligência e emoção. E por que a emoção é mais fácil? Porque assim, É gostoso. Então você prazer, você tem vontade de fazer. E às vezes Sensações. Sim. Se você pegar uma lista de emoções e sentimentos, você pode dividir emoções e sentimentos positivos, emoções e sentimentos negativos. Não pode? Qual lista vai ser maior? A dos sentimentos e emoções positivas ou dos sentimentos e emoções negativas? Por que negativas? porque a gente acha que mistura todas as positivas num só, felicidade, o resto é aí que você vai. Tem mais nuances assim. Olha só, as negativas nós somos passivas diante delas. Porque ninguém quer sofrer, não é isso? Ninguém quer passar por sofrimento, não é isso? Mas o sofrimento ele chega. Por circunstâncias da realidade, nós não temos controle, então nós somos passivos. Então aquele sentimento vai vir. E o sentimento negativo, principalmente, vai vir. Então ele vai vir e você vai ser passivo. O sentimento positivo, a emoção positiva, vão ser menos opções. Por quê? Para você manter o sentimento positivo, gera esforço. Você tem que agir. Então você é ativo. Então a emoção, a negativa, ela é gostosa às vezes. E ela te põe, se vitimiza também? Sim, não vou chegar lá. Então quando a emoção, que tem emoção e sentimento que é ruim mesmo, e tem sentimento que é ruim porque ele é moralmente ruim, mas ele é gostoso. Uma pessoa que usa uma droga, ele sente uma vibe, tô sentindo aqui só coisa boa, mas é negativo. Mas tá dando algo de positivo para ele. A droga em si, ela é negativa, mas o sentimento que ela traz, a euforia ali, é positiva. Então, a pessoa que está sob o efeito da emoção, a emoção traz coisas rápidas, sem esforço. A não ser a positiva que precisa manter com esforço, né?
Mas a pessoa, por que a pessoa escolhe o mal? Ela não escolhe o mal pelo mal, ela escolhe o mal porque ela acha que aquilo ali é um bem. Então, drogado, ele vai escolher uma droga porque não é porque é má, não, tá vindo um bem, vou pegar uma... Todo mundo, no final das contas, está buscando a felicidade. Ele está enxergando que a felicidade dele está ali, né? A curto prazo. Então, tá nessa confusão do captador de hábitos que o que chegar, chegou. Epa, mas o que vai ser certo e errado? Não, isso daqui não é comigo. É com a moral. Então, as crianças, elas vão ter esse elemento da emoção agindo na vontade. Lá pelos 6, 7 anos, começa a desenvolver a inteligência. E a inteligência, vocês acham que ela vai ter força para agir na vontade mais do que a emoção ou não? Não. Exatamente. Menos. Porque tem que ter esforço. O bem, a inteligência apresenta o bem para a vontade falar, vou aderir a esse bem. Aí a vontade fala assim, aí a emoção fala assim, mas peraí, você vai ter que fazer esforço, filho. Eu te dou uma recompensa agora. Eu te dou uma recompensa agora. Vamos fazer uma coisa mais fácil. Eu não quero esforço. Então as crianças crescem e as mães às vezes não estão preparadas, elas, mães e pais, porque estão também sob o efeito da emoção. Aí os filhos vão para as escolas também, a linha de educação, os professores que são pessoas, também não estão formados dentro de uma vontade forte, que a inteligência apresenta o bem. O bem é árduo. Vamos embora com o bem árduo. Árduo. Sou fora. Aí vem a justificativa. Você falou, a emoção... a emoção, ela ajuda o seu cérebro a buscar justificativas. Não mereço passar por isso. Não ganho para isso. Não nasci para aguentar isso. Essas justificativas são aliadas de quem? E o eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço, gente. Eu trabalho demais, eu mereço. Sabe? Já passei por tanta coisa na minha vida, eu mereço. Então, a partir do momento que a sociedade nossa está lotada de adultos com comportamento baseado se eu gosto, né, vou fazer o que eu gosto. Gera esforço? Não esforço, não. E aqui, quando fala assim, esforço não, a emoção vem e fala com as justificativas. E são justificativas poderosas. A vontade fala, vou mais fácil. Então, a necessidade desse grupo aqui é porque vocês estão, não sei a idade dos meninos, não sei o dela, da Renata, Márcia. Mas eu acho que o resto, a maioria é adolescente. Você vai de 9, né? Então, aqui a gente tem que estar atento a que cada fase da vida, a pai e a mãe, mas principalmente a mãe que tem contato, tem que estar atento àquilo que está sendo de influência para os filhos. Pré-adolescência e adolescência, os pais não têm mais o peso de influência. Por quê? Eles estão ligados agora à inserção num meio, que são as turmas. E olha como é que... Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, assim, eles estão em formação, o cérebro deles está em formação até 20 e tantos, né? Então a gente não pode... Exatamente. A inteligência tá... Exatamente. Tem uma Mas parte... aqui mais difícil. Ainda dá tempo, gente. Tem uma luz. É porque a parte que a Kika está falando, né, que a Cristiane está falando, Pode é exatamente isso. A parte do cérebro do adolescente que ele não se forma até 25 anos. E é uma parte ligada à capacidade que o adolescente tem de captar, por exemplo, ordens de doutrinas e fixar aquilo ali. Eu gosto de falar de detesto um filósofo que eu vou citar aqui, mas tem uma coisa que eu vou pegar dele. Nietzsche. Não li. Só nota a frase. Tem alguma psicóloga aí? Porque o Nietzsche, ele tem uma filosofia do martelo. Como é que é a filosofia do martelo? No caso, ele era filósofo e ele estudou outras filosofias. E ele ia testando o fundamento das filosofias que ele estudava. E a forma dele testar é como se fosse assim, ó. Imagina que aqui seja gesso
E ali, concreto. Então, se eu pegar um martelo e bater no gesso, vai o quê? Vazar. Essa filosofia não presta. Se eu bater o martelo aqui e for firme, ó, essa filosofia. Então, a filosofia do martelo era um teste da realidade de pensamento daqueles filósofos. Essa aqui não tem fundamento. Então, o martelo vai acabar com ela. Aquilo ali tem, ou então eu vou respeitar. Os filhos pré-adolescentes e adolescentes aplicam Nietzsche nesse ponto. Eu vou testar meu pai e minha mãe. E é uma fase que os adolescentes, assim, cabelo branco, quem não tiver, pode estar candidato. Pode pintar. Pode pintar. Porque aí, às vezes, os pais ficam assim, desesperados, porque, meu Deus, não conheço mais meus filhos. Eles não fecham uma porta de armário mais, não fecham uma gaveta. Se chegar, tiver uma meia no chão, tá de boas. Aquela ordem que você deu, né, educou no ordenamento das coisas, desde cedo, adolescência, eles vão testar. E eles precisam testar. E se os pais estiverem no nível do emocional, meu filho está me maltratando, eu não dou conta disso. Os filhos vão achar que o martelo de Nietzsche bateu no concreto ou no gesso? No gesso. Eles precisam que os pais estejam aqui convictos, sem ser impositivos, sem ser autoritários, porque vai rejeitar. Eles querem um pai que acolha e ao mesmo tempo tenha suas convicções. Isso, exatamente. Então você tem que saber acolher, mas ele tem que saber, nossa, se eu fizer isso, minha mãe vai e vai. Não é assim, ai meu Deus, não dou conta mais que estão acabando comigo. Porque os pais, geralmente, que não têm a formação humana para lidar com isso, eles pegam o emocional deles e os filhos acabam com esse emocional. Eles estão atrás de pais fortes, encontram pais gesso. Então, a preocupação com a formação dos filhos, ela vem lá de trás, por quê? Porque lá de trás a gente vai ver eles captando o mundo pelos afetos. Esses afetos, a gente já pode ir trabalhando com eles para que sejam mais ordenados, para que quando chegar o uso da inteligência, os afetos estejam ordenados de forma a não influenciar tanto quem? A vontade. Porque o que deve influenciar a vontade é quem? Inteligência. Mas isso não se aprende na escola, gente. Isso é pai e mãe que coloca para formar os filhos. E na verdade nem a gente aprendeu, né? A gente agora está se formando para isso. Eu pelo menos não tive educação assim. Eu fui aprender muita coisa depois que eu comecei a procurar mesmo. Até é bom você falar isso, Cristiane. Por quê? Porque na época dos meu pai vai fazer 93. Graças a Deus, né? Meu pai viveu numa sociedade em que a moral era correta, tinha desvio, sim, mas a moral era correta. Você podia deixar seu filho brincar na casa de alguém, você sabia que os pais eram pais corretos moralmente. Você não preocupava com isso. Hoje não pode. Não, hoje eu falo com vocês porque é perigoso demais hoje você deixar filhos em casa de pessoas que você não conhece, principalmente pais de coleguinhas que você não conhece. Eu vou contar um caso que aconteceu no condomínio lá em Nova Lima. Nova Lima, filhos de um amigo nosso foram brincar na casa, uma mansão maravilhosa lá, foram brincar. Aí depois foram buscar os filhos. A menininha relatou o quê? Menininha não, já tinha distinção de identificar coisas. O pai do coleguinha estava cheirando cocaína na frente das crianças. Não é menininha, porque ela já soube identificar. Né? Ela já soube identificar. Não, assim, na frente, não foi assim, nada reservado. Que ela descobriu. Não. E você nunca imaginar, porque pessoas que eles conheciam, assim, educadas, da alta sociedade, aquela coisa toda. Pois é. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas voltando aqui à natureza humana dos filhos. Então esse entendimento do que é ser pessoa, ele vai levar os pais... Como é que vocês acham que os pais podem dar uma boa formação para os filhos? Tendo uma boa formação. Tendo uma boa formação. Exemplo, né? É mais do que fala. Os filhos captam, desde pequenininhos principalmente, eles captam as tensões dentro de casa. Pode ser pequenininho que for, eles captam.
eles captam se a relação do pai e da mãe é uma relação boa ou não. E quanto menorzinho, a captação é afetiva. Né? E eu estou falando hoje de culpa, porque é algo que me preocupa muito nos jovens que eu converso, as pessoas que eu converso. Por quê? Vamos supor que tem uma criancinha aqui. E o pai e a mãe estão discutindo o preço da gasolina que está aumentando no Japão e a influência que vai ter isso aqui no Brasil. Estão discutindo os pais, brigando. A criancinha está ali, brincando. E os pais o quê? Brigando. A criança pequena, ela tem um olhar para com a mãe ela não sabe que ela é um eu e a mãe é um tu. É uma simbiose. Essa diferenciação, ela vai ser depois, tardia. Tanto é que muita criança pega um brinquedo em vez de falar assim, eu gosto da Barbie. Ela fala, Laís gosta da Barbie. Não falo eu. Porque ainda não tem uma percepção diferenciada do eu e do tu. Ok? Então essa simbiose, quanto menor a simbiose é maior. Então se tem uma simbiose, o eu dela é a mãe, o pai brigando com a mãe está brigando com quem? E ela não tem capacidade de raciocínio para distanciar essa discussão e ela se vê aqui e a discussão não é comigo, ela vai desenvolver uma culpa inconsciente. Não que ela tenha culpa. E aí vai entrar de novo naquele elemento que é uma culpa, que não tem culpa. Uma culpa de uma criança jogar de propósito é culpa. Essa culpa não tem. E aí dentro dela vai fazer o quê? Aquele exemplo, um desvio. Vai buscar o que depois? Punição. Então a criança que dentro do colégio, por exemplo, ela vai sofrer bullying, porque é uma forma dela buscar uma punição para si. Estão entendendo que é inconsciente, né, gente? Consegui deixar claro aqui? No caso, o bullying, ela estaria deixando os outros fazer Ela o está se bullying punindo, com ela. né? É uma forma inconsciente dela buscar, porque a culpa, ela tem que ter uma reparação, igual o caso que a Márcia contou aqui, do menino aprender que atos têm consequências e ele depois ele raciocinou. Ele falou, não vou levar o copo não, porque ele, opa. Então quando você repara a culpa, o inconsciente fala assim, Ô, Alex, eu não entendi na briga do casal, de onde que veio a culpa da criança que está relacionada, porque ela foi contra o... não, é Ele porque foi a criança tem uma simbiose com a mãe. Pois é, a mãe foi contra o pai, não. Aí tá lá o pai brigando, olha, você não vai abastecer o carro mais não, porque tá muito entendi. caro, você é muito gastadeira, você não olha o orçamento. Entendi, aí a mulher aceitou aquela culpa que o pai pôs nela, Por exemplo, que o marido, e aí Por exemplo, já direcionou. e vou te dar um outro exemplo de culpa aqui, posso dar? Atendi 2 pacientes outro dia, quando crianças, olha que coisa interessante, gente, olha que coisa interessante. Quando criancinhas nasceram, uma nasceu, ficou 18 dias numa UTI neonatal e a mãe, ao mesmo tempo, no dia que nasceu a criança, operou de aneurisma. Então ficou 18 dias sem poder ir. Presta atenção nisso aqui. Essa menina hoje tem 23 anos. E ela tem um problema seríssimo, mas seríssimo. Olha isso aqui. A mãe podia ir lá visitá-la? Não. Se a mãe fosse saudável, numa UTI neonatal, uma mãe chega a hora que quer e visita o filho? Não. Tem regras, não tem? Essa menina hoje, ela sabe, e o dia que ela ficou sabendo disso, da história do nascimento dela, contaram pra ela, ó, minha filha, você nasceu, aconteceu isso com a mamãe, tal, não sei o quê, fiquei 18 dias, aquela coisa. A criança, bebezinha, recém-nascida, tem captação o quê? De inteligência ou afetiva? O que essa criança sentiu? Abandono. Fui largada. Ela namorou 3 rapazes. O que ela buscou nos rapazes? Uma dependência emocional, de forma que eles a punissem assim. Tratassem ela mal, de forma a ela se sentir punida. Por que vem culpa aqui? Por que vem culpa, além do abandono? Porque se uma mamãe me abandonou, isso é uma captação de raciocínio afetivo, tá, gente? A criança não pensa com racionalidade. Mamãe me abandonou. Mamãe diz que me ama, escutou na barriguinha, mamãe falando que ama, filhinha, aquela coisa toda. Se minha mãe que dizia que me amava, mamãe me abandonou, a culpa é de quem que ela vai achar?
dela. Mas tão Que eu dicas nasci assim, no Supereza. Já já chegou no 19º. Oi? O resto da vida. Existe uma captação, existem estudos hoje já feitos, né? Que os bebês conseguem captar. Eu vou falar para vocês, tem um vídeo no YouTube, se eu conseguir eu mando para vocês, Dr. Spitz. Dr. Spitz, ele filmou pós-guerra os filhos que perderam o pai na guerra e a mãe às vezes também morria, por algum motivo lá. Então os bebês iam para abrigo. Aí tinha irmã de caridade, tinha enfermeira cuidando, cuidadores. Muito bem. E ele filmou, e essa é outra filmagem que eu vi, uma mãe que estava em surto psicótico, mas nasceu o bebê e o bebê tinha que mamar mesmo ela com surto psicótico. Então vou dar os dois exemplos aqui. Esse doutor Spitz filmou o bebê esgoelando de fome. A mãe lá, você vê que a mãe está com, sabe, um surto, mas aí chega com o bebê aqui. Vocês acham que o bebê está captando presença ali da mãe? Bebê. Sim. Então, Ele presença, ele percebe. Você sabe o que esse bebê fez? Ele filmou, você vê, o bebê chega perto do peito da mãe assim, ó. Não quer. E depois toma uma mamadeira. Ele está com fome. Vou chegar lá na explicação. Antes de eu dar a explicação, vou voltar no pós-guerra. Bebezinho nos bercinhos, as enfermeiras punham mamadeira, bebezinho que já tinha controle, né, de segurar, sozinhos. Os bebês que não tinham controle para segurar, tinham que pôr no colo. Ok? Ok. Os bebês que vinham no colo desenvolviam mais. Os bebês que eram só eles segurando, desenvolviam menos. Aí foram neurologistas, não sei mais quem, fazer 1001 estudos. O que eles perceberam? A criança, desde pequena, associa alimento a afeto. Não que as mamães que não possam amamentar, pelo amor de Deus, gente. Não é colocando culpa aqui não, só para vocês entenderem o mecanismo de percepção. As crianças que eram colocadas nas enfermeiras aqui, elas tinham alimento e afeto. As que tinham só, porque já conseguiam, tinham apenas o quê? Alimento. Eles entendiam de forma, nós interpretando aqui, né? Nós não, eles. É como se fosse ali não um alimento, quase que um veneno. Muitos mamavam, cuspiam. Não regurgitavam, que é diferente. Cuspiam. Quando punham com a enfermeira, mamavam. Então as crianças, bebezinhas, elas têm uma captação afetiva. Há uma distância aqui, olha que coisa linda. Há uma distância, quando você põe um bebê para mamar, há uma distância aqui de mais ou menos uns 15, 20 centímetros. Márcia é oftalmologista, né? E aí diz o Winnicott, que é um estudioso de crianças, que aqui é uma distância em que o bebê tem uma captação oftalmológica aqui, né, de visão da mãe. Então ele precisa sentir aquilo ali. Quem não amamenta não tem problema, gente, mas só para explicar o que eu quero explicar. Pode ser com mamadeira. Sim, pode. Exato. Então, as crianças, igual essa que eu vi da mãe que estava lá em surto, a criança estava com fome, porque logo depois ela morreu. Mas ela não percebeu ali o quê? Uma presença. Mas a gente vê isso, por exemplo, igual eu sofri demais para amamentar. Principalmente o João, né? Que foi o primeiro. E eu lembro disso, que eu sentia tanta dor na hora que ele vinha mamar, que eu lembro que ele teve uma época que ele custou a pegar, que eu acho que ele percebia que involuntariamente a gente faz cara feia. Sim. Então, assim, e aí tinha dia que ele não queria. Só que assim, eu insisti muito, tanto é que ele mamou até 10 meses e largou por conta própria. Mas eu lembro que eu acho que eu sentia tanta dor e a gente contrai, e aí não. Além do leite não sair, ele, isso que você falou aí, eu lembro, não lembro da boquinha fazendo assim, mas eu lembro dele afastando, sabe? E eu fui insistindo, graças a Deus, depois a dor passou e ficou bom. Mas no início, então você vê. Então existe, real, a criança não tem inteligência desenvolvida, vocês estão entendendo? Mas tem a captação afetiva. E isso, então a captação afetiva é ligada a quê? Emoções que a criança percebe. E aí, o que aconteceu quando essa criança, da mãe que operou e tal, 18, a sensação de quê? Abandono. Como é que eu percebi isso lá no consultório?
ela começa 1000 coisas e não termina nada. Por quê? Ela abandona as coisas. E ela buscou relacionamentos de quê? Que a abandonassem. Vocês estão vendo que uma coisa lá de trás não é que determina. Todo mundo que passa Olha, por que isso, fala que é Alex. um padrão, né? Quem tem um padrão. Agora deixa eu perguntar outra coisa sobre Já vou te falar, do já vou te neném, falar. que é, não no alimento, mas por exemplo, quando o neném tá chorando, muitas mães, tem as mães que não conseguem deixar ele lá no berço, Uhum. e aí fica, né? Pega, e tem as que deixam. Uhum. Então, você deixar no berço também é um abandono igual esse da alimentação? Dependendo, eu vou ser bem radical aqui. Isso aqui eu escutei de uma psicóloga, mas eu não acessei o artigo, mas posso procurar o artigo. Existe um estudo que fala que bebês que são deixados berrando muito tempo, né? Não é manha, né? Não, Não é mas, mãe. ele tá na emoção lá, né? Eu tô partindo daquela emoção que você falou, que vai testando ali, né? Na emoção. Que ele não tem inteligência, ele tem emoção. Exatamente. Você tem que levar seu filho também a começar a percepção afetiva dele. Então, a criança que toda vez chorou, a mãe pega, chorou, a mãe pega, chorou, a mãe pega. Ele não se desenvolve também afetivamente bem. Porque ele tem a percepção de manipulação, gente. Fala aí, Cris. Não, eu quero só que você conte, então, você mesmo. Ah, Porque também depende muito da personalidade que ele tem, Isso. que vai perceber de uma forma, até o caso dos gêmeos, que você já me contou. tá. Tem um caso de uma psicóloga, né, que ela até tem uma clínica aqui em BH, já falecida, mas na família conduz os atendimentos. Os gêmeos, ela começou a atender. Esse gêmeo tinha uma questão com o pai, difícil relacionamento com o pai. Como ela era uma psicóloga que fazia pesquisa até da técnica dela, que é revolucionária, Renate, revolucionária, É uma que é a filha. Maria Clara Júlia. Jamais. então o que acontece? Como ela tinha que fazer tipo um estudo científico, porque ela não conseguia provar a técnica dela, tinha que ter um estudo, né, para poder ela mostrar que funcionava. Então tá bom. Aí ela atendia esse filho e ela chamou o outro, não porque o outro precisasse, mas ela queria ver as memórias afetivas do filho para confirmar alguma coisa. Então tá bom. Aí ela viu ali que aquela mãe estava grávida, chega o pai em casa. Ei, meu bem, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu contar uma novidade. O que foi? Tô grávida. Ei, de gêmeos. Poxa, fulana, né? De gêmeos. Tipo assim, já ganho pouco para poder sustentar sabe aqueles diálogos, né? Esse filho, os dois na barriga da mãe, olha a percepção afetiva. Um falou o seguinte: meu pai não me quer. Pelo meu pai eu não existiria, porque eu vou dar uma despesa, trabalhar mais, aquela coisa toda. O outro pensou o seguinte: meu pai está preocupado comigo, preocupado em querer, né, ter uma forma de cuidar de mim, de pagar contas, coisa toda. Muito legal. Então, aí a Renata chamou os dois, tratou um e chamou o outro para confirmar, para ela como pesquisadora na área dela, né, esses entendimentos de um e de outro com a mesma informação. Então, tá aqui que eu coloco aqui a personalidade de um, o temperamento. Ali já tem a forma de captar. Então, temperamento mais melancólico vai... Um é mais pessimista. Isso. Né? Então, você vai ver um colérico, melancólico, um fleumático, um sanguíneo, eles vão receber a mesma informação com a captação afetiva diferente. Então, por isso que não pode falar assim, todo mundo que passa por abandono vai desenvolver isso. Não é determinista. É só pra te falar que tem 40 minutos, aí você vê seu tempo aí, como é que você tô quer. Não, pois é, depende porque ela pediu pra me avisar, Tá, pra eu avisar. então, eu vou só finalizar. Hoje é só no começo, para vocês entenderem que a pessoa... Não, mas você vai finalizar assim, tipo, já comprou. Porque para respeitar aqui, tá? Então, vocês podem até perguntar alguma coisa se quiserem. É porque o que eu queria colocar para vocês aqui hoje é que o primeiro elemento que a gente tem que ter noção, como nós como mães, é de que o que é uma pessoa. E o nível de má influência que tem hoje no mundo para que a pessoa não seja o que ela é
a gente tem que estar atento a isso. Porque escola, professor, diretor, escola antes que era um lugar seguro, você fala assim, nossa, meu filho vai ser educado. A escola hoje, eu vou ser bem sincera, deseduca. E nós, mães e pais, precisamos ter essa formação entre nós, dentro de nós, para que a gente, meu filho, eu quero que ele tenha a virtude tal. Se a mãe não tiver, não adianta. Mas eu vi o Ítalo falando esses dias um negócio muito legal, porque também a gente às vezes desanima achando que só quando a gente for ter a virtude é que a gente vai conseguir. Não, ele vê o nosso esforço também, né? Em adquirir. Então você não precisa achar que você vai ser santa, que você vai ser toda virtuosa, mas ele tá vendo que existe uma luta, existe mais uma coerência de vida, né? Isso. Os filhos não querem pais perfeitos. Os filhos querem pais em luta para serem pessoas. E é importante a gente falar isso pra eles, né? É, porque Hoje, até pra eles eu falo saberem lidar, claramente. né, com fracasso. Tipo assim, você não vê sua mãe, minha luta com isso, e eu não consigo, eu todo dia tentando. Isso É eu isso faço mesmo. questão de falar. Isso. Porque se você passar a questão de, eu não erro, Entendi. eu sou perfeito, eu só acerto, existe também uma captação inconsciente da criança de imitar coisas no pai, coisas da mãe. E também não existe uma seleção, você vai imitar só coisa boa, coisa ruim. Isso, Então esse olhar para dentro de nós é um olhar tipo assim, errei meu filho, fiz coisa errada, Isso, pisei na isso. bola, mas eu estou aqui para corrigir. Então esse exemplo que a Márcia deu é, se eu fiz, eu tenho que reparar. Como é que se cuida dessa culpa que vem, que a gente nem sabe que tem? Né? Você vai ficar atento a padrões na sua vida, primeiramente. Atento a padrões. É igual essa menina, por exemplo, que eu atendi. Coisas recorrentes. No caso dela, ela me contou 3 namorados, 3 ou 4 que ela teve. Quando eu fui falando o perfil dos namorados de acordo, tudo igual. Eu falei, então você, não falei não, eu levo ela a entender que você sofreu um abandono, uma culpa, então você está buscando o quê? Alguém que te abandone. E na vida dela também, ela, curso não sei de quem, comprava milhares. Livro não sei de quê, comprava não sei quanto. Sei lá, vai na dermatologista, cremes. Todos. Quantos dias que ela usa os cremes? E essa, aí tem uma outra que tem o mesmo perfil, mais ou menos. Morava no interior, largou, essa palavra é importante, largou a casa, veio para uma outra cidade, comprou uma casa, largou a casa, veio para Belo Horizonte, comprou um apartamento. Pode largar também. Gostei. Por quê? O que marca ela? Abandono. Ela, em vez de ter o esforço, porque a inteligência gera esforço no bem, dela arrumar, organizar aquela casa para viver naquela casa de uma maneira melhor, é igual o pano de prato. Encardiu, outro dia tinha um meme. Em vez de você lavar, compra outro. Porque o lavar gera o quê? Esforço. E a emoção de muito mais fácil ter um novinho e jogar outro fora. Mais ou menos com as casas dessa pessoa, a casa não tá do meu jeito, lá, compra outra. Não tá ela vai mudar aqui o Brasil inteiro, eu acho. Porque eu digo que ela vai enjoar do lugar. Então, por quê? Porque ela não entendia que dentro dela tinha uma marca de abandono. E essa marca compõe a estrutura de decisões da vontade. Entende? Então, quando a pessoa começa a ver esses padrões e entende, aí ela começa a se observar. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E nessa autoobservação, ela começa, essa menina, né? 3 namorados, o próximo, ela vai ficar atenta. Porque ela precisa ter um respeito por si própria, que aquela culpa lá de trás não a levou a ter. Se mamãe não está comigo, porque mamãe me abandonou. Mamãe me abandonou por culpa minha. E se ela não veio me ver, porque eu não mereço, porque eu não sou amado. Então tem uma série de ramificações que ficam para uma próxima vez, mas para vocês entenderem como que as crianças precisam de ter esse entendimento do que é ser pessoa, principalmente no campo afetivo, e o que é que influencia eles, o
o que influencia eles hoje não é inteligência, são as emoções. Tudo que é esforço para eles. Caiu uma meia no chão, não pegam. A meia dá bicho, não pegam. Mas aí é o que eu sinto mais dificuldade assim, na educação. É porque é no detalhe que você vai lá Sim. lapidando a virtude, a ordem, todas as virtudes. Né? Isso. E, só que isso, o dia a dia, o tempo todo, é cansativo. E qual que você vai deixar de ceder, e qual que você não vai passar, e qual a batalha que você vai comprar. Se for comprar todos, no final do dia você não é ninguém, você é um trapo. Exato. Você vai comprar todos, qual que você vai ceder, qual que você não vai ceder, isso que eu acho que é a maior dificuldade. E deve estar da maioria dos pais. Sim. Que hoje não sabe o que ali você pode abrir mão ou não. A Samia Marcilli, vocês conhecem? Samia Marcilli? Ela, um dos primeiros cursos que ela colocou foi justamente sobre a virtude da obediência, que é a mais difícil para a criança. Por quê? A primeira virtude que a gente tem que aprender é a dar ordem. Mas quando você é mãe, você tem que começar com a dar obediência, porque ela vai facilitar a aplicação das outras. Então, para isso, a mãe tem que ter em si autoridade. E hoje é difícil a mãe ter autoridade, porque ela tem pena de si mesma. Ela cansa muito, ela se desgasta, ela não dorme. Então, ela já tem o que nela? A culpa, né? Da emoção. Eu mereço, eu mereço. É, exato. Eu mereço estar aqui. Ela já tem a emoção, a mãe já tem A culpa de não ser mãe. E ela quer descansar. Ela quer lá os 5 segundos dela poder, né? Ela pelo menos, então, a emoção vem muito forte na vontade. Então a mãe que tem essa emoção aqui, que toma conta dela, ela tem dificuldade de exercer autoridade para o filho. Porque a autoridade, a mãe tem que estar estruturada. E ela olha para si e ela fala assim, eu não estou estruturada. Entendeu? Então, é um trabalho árduo e uma coisa que tem que ter numa casa, leveza. Leveza. Eu estava outro dia me questionando exatamente isso, porque a rotina é tão pesada e a gente quer manter a rotina para manter tudo na ordem e acaba não aproveitando. Exato. Não acaba aproveitando nada. O dia passou, você fez para casa, você fez almoço, fez janta, você postou domingo, fez trocou fralda, não sei o que, não sei o que. Que horas que você aproveitou? Que horas que você abraçou? Que horas que você ficou sem fazer nada ali, só contemplando tudo que eles estavam fazendo ali. A leveza para crianças pequenas, por exemplo, vamos supor, você chega em casa, Você até montar um quebra-cabeça. pega um quebra-cabeça, se tiver almofada, começa a jogar guerra de travesseiro, Lê o livro. Lê o livro. Senta pro seu lado. né? E depois você fala, E vamos. aproveita, e depois você não vai poder fazer nada disso mais. Faz muito, sabe? E depois você vai com eles, vão juntar. Então a mãe começa, joga uma camiseta aqui, entendeu? Aí o pai chega, vai lá, vai fazer aquela. Então a bagunça existe. Mas aí a gente às vezes vai brincar já pensando o que você vai ensinar. E aí você nem brinca, você tá assim, eu já tenho que brincar, quer dizer que eu vou ensinar que ele tem que fazer isso, assim ele vai aprender. Então tem um objetivo objetivo. que a Maria fazia com a gente. Ela é de Juiz de Fora, mas gostava muito de sambinha, né? E de vez em quando, você lembra, Tia? Ela ligava um sambinha e dançava. Era só dançar. Até hoje eu faço isso com os meninos. Mas o Marcelo foi com vergonha. Mas a gente dança. A gente gosta. A gente dança. Uma música gostosa, não precisa ser sambinha. Não, mas eu entendo, é porque você também tá numa fase que é tudo muito puxado ainda, sabe? Assim, então eu entendo muito o seu sentimento. Realmente, ela tem 3 fases de exigências aí diferentes. Não, eu acho que acho que vai passar. Depois, vai passar. Eu não sei, mas assim, a gente no final do dia você para e pensa. Não, mas é assim mesmo. Que horas que eu aproveitei, já tá passando, já tá desse tamanho, e você não viu. Mas eu já tava falando isso com a Alex, quando a gente tava vindo, que tinha uma pessoa também, assim,
que a gente conhece, que ela tava muito isso, né, que tem que aproveitar a vida e tal, e ela falou assim, não, mas aí eu levei minha filha, assim, sei lá, no circo e tal, e ela tava achando que era assim, que são esses momentos picados só, que ela tava, né, aproveitando, assim, não, ela tem que entender que é isso, que é o do dia a dia, assim, e às vezes é o trabalho nosso interno mesmo, de perceber, né. Mas esqueci uma coisinha que eu fazia com as meninas, que, assim, vamos fazer um biscoito, mas é assim, prepara, porque vai bagunçar. Você tem 3 meninos, né? 3 meninos. Nossa, tem que pensar Se suas você coisas. quer. Eu também era cozinha, né? É porque aí vai o nosso dom, né? Porque daí é uma coisa que a gente gosta e vai. É assim, até hoje em dia, Assim, pra botar o negocinho por cima. até esses dias eles estavam na cozinha. Eles estavam achando uma E lavar o chão, que isso é Aí é um sucesso, né? Nossa, é um sucesso isso aí. Vocês estão vendo que o grupo é necessário para vocês terem esse apoio e essa troca? E vocês estarem alinhados, porque às vezes uma vai ter uma dúvida de uma coisa, a outra vai ajudar, e estarem alinhados para ter algo em comum que guie para que vocês sejam pessoas melhores e possam aplicar isso para os filhos. Agora, sabe uma coisa aqui? Eu tenho muita sobrinha da idade dela. Então, tudo com filhos, assim, né? E uma coisa que eu falo muito com elas, eu não sei se é o seu caso, mas que às vezes eu percebo. Querem dar conta de tudo, assim, por exemplo, a casa tem que estar arrumadinha, tendo 3 filhos pequenos, pois é. Isso foi uma das coisas que eu mais conversei com elas e eu acho que elas, assim, viram o tanto que melhorou. Não é o momento da gente preocupar com casa, não é? Com tudo arrumadinho. O Romênio e o Lucas, gente, eles fizeram igualzinho. Ela mexeu comigo a hora que o Lucas passou, agora o Romênio fez igualzinho. Igual o biscoito não tá. Já tá copiando, né? igualzinho. Não, ele não viu e ele não viu. O pai não viu que o filho. Não. E aí eu comecei a conversar com ela sobre isso, tipo assim, eles vão dormir? Por que você vai aproveitar que eles estão dormindo pra você fazer as coisas? Deita com eles e dorme. Aí ela começou a amar essas coisas, tipo assim, aí na hora que eu acordei, tava todo mundo assim, grudadinho, aquela coisa que eles não tinham, porque antes ela achava que ela tinha que deixar e tinha que ir e cuidar das coisas e fazer. Então assim, é claro, não vai deixar chegar no nível desesperador de falta de controle. Mas a gente precisa, igual ela falou assim, tem que preocupar com tudo. Eu acho que não tem que preocupar com tudo. Eu li um livro Primeiro que as chamava... pessoas, depois as coisas. Então eu acho que isso, não sei se é o seu caso, porque às vezes você não é assim, mas eu falo para as minhas sobrinhas, eu acho que elas começaram a preocupar com tudo e achar que tudo é muito importante. E aí eu comecei elas perguntavam pra gente, né, tipo assim, como por exemplo, quando a gente mudou pra cá, meus filhos nasceram aqui. Eu falava com elas, até hoje na casa é assim, eu não tenho nada, não tenho adoro, teatro, por quê? Porque a gente queria que eles aproveitassem a casa. Então podia correr, podia brincar de tudo, né? Não ia cair e quebrar nada. Então assim, deixa pra gente preocupar com casa daqui a uns anos. Olha que eles estão com 13, 15 e até hoje eu falei, não vou preocupar tanto assim não, né? Então eu acho que, eu não sei se é o seu caso, né? E ver tudo que pode facilitar a sua vida também. Isso já né? Eu não sou. Nós largamos tudo por conta de casa. Pois eu não sou. Não é comigo, não. Pois é. Aí você fica nervosa, você não consegue fazer o que tem que fazer. A gente tem uma menina que eu sigo também no Instagram que ela fala, primeiro as pessoas, depois as coisas. Então a gente tem que lembrar, né? Que a gente Eu lembro de uma outra virtude, né? Que é a ordem. A ordem do que é o importante. E do que você falou hoje, assim, tem algum artigo, algum texto pra gente ler? Assim, Olha, você podia eu ajudar. E tem recurso dela Pra ajudar. Eu já. Olha, eu acho que vocês deveriam começar pelas virtudes em vocês. Entendi. Então tem alguns livros, A Conquista das Virtudes, é do Fausto? Fausto. Eu tenho esse livro, mas nem a virtude de ler. Você conseguiu? Não tem audiobook, não? Aqui, tem audiobook dele? Outra coisa que eu amei, audiobook, a minha vida depois que eu tive filho. Só que você descer pra frente, Gente, vai mas é mais difícil.
escutando. Nossa, eu escuto na minha vez. Entendi. Até fazendo almoço eu escutava esses dias. Nossa, descobri o áudio. A consciência das virtudes vai te dar uma base muito boa dos elementos mais básicos mesmo, para você vivenciar o seu dia a dia. Já que é sucesso, Onde eu estou? E lá tem umas perguntas, cada vez no final das perguntas, vai ter na sua vida, isso aqui então está relacionado com tal virtude, então isso aqui te ajuda a dar como um guia para você. E depois tem as virtudes em separado, em livrinhos da editora Quadrante. A constância, a preguiça, o rancor, tem tudo assim. Que você está trabalhando dentro de você, porque aí você vai pegar. E são fininhos, gente. Você vai aceitar. E na verdade existe uma ordem também, né? Assim, pra gente pensar, não é pegar aleatório, né? Sim. Uma coisa desenvolve a outra, assim também. Exatamente. a primeira é a obediência, então. Para você, a primeira é a ordem. Mas no caso de mães, para você executar, fazer uma criança aprender a ordem, tem que ter obediência. Mas esse você tem que desenvolver em você o que? A autoridade. E aí você tem que trabalhar em você o quê? Porque a vontade aliada à inteligência. E não, a emoção, ela é necessária, mas ela não é conselheira boa. A gente tende a fazer o mais E só fácil. de olhar Já Exatamente. conheci tanta criança com o celular o tempo todo na mão. Isso. E só de olhar pra Porque ela, ela precisa de um descanso. Aqui. Toma aí. Vai viajar, pega o tablet e põe. Você parece ser muito tranquilo, assim. Só de olhar parece ser uma mãe boa, né? Olha, ela é uma tranquilidade, o jeitinho de falar. Não, parece não. A única mulher da casa, porque Só que não Tá é queimando tapetinho. Ah, não tem problema não. Esse aqui que fala das idades, as virtudes de cada idade também. Pode. Tem capa nova, mas só você teve aqui. pareceu um azulejo. Esse você fez? Não, esqueci. É de virtudes também. Não, aquele lá foi da história de São José. Ah, Esse aqui Ah, eu tenho as pequenas virtudes do Passa que pega. Deixa eu parar aqui.